Bom, agora nós vamos analisar o código-fonte desenvolvido para a tela tipo movimentação. Tá? O código que foi desenvolvido para essa tela é praticamente idêntico ao que nós desenvolvemos lá na tela tipo aquisição. Tá? Então aqui no pacote com.t2tirp.patrimônio.cliente nós temos aqui a classe tipo movimentação grid. Tá? Então nessa tipo movimentação grid o usuário visualiza os tipos de movimentação que estão cadastrados no sistema. Então aqui nós temos um insert button, um delete button, um reload button e uma barra de navegação. Tá? Todos esses botões estão vinculados aqui a esta grid. Esta grid ela está vinculada aqui ao vo.t2tirp.patrimônio.java.patrim tipo movimentação vo. Tá? Então aqui no banco de dados, os dados que o usuário visualiza nesta grid são os dados aqui pertencentes aqui à tabela patrim tipo movimentação. Tá? Então aqui nós temos alguns registros nessa tabela. Ok? Bom, aqui no código-fonte, no construtor dessa classe, nós recebemos como parâmetro o controller da grid, tá? Que é o tipo movimentação grid controller, que está aqui no mesmo pacote. Ok? E temos aqui também o método getGrid1, tá? Que retorna para a gente o grid control 1, que é a grid que o usuário visualiza os dados do tipo de movimentação. A ação do servidor, aqui no caso é o tipo movimentação grid action, tá? Então aqui no lado do servidor nós temos a classe tipo movimentação grid action, ok? Nós temos os métodos loadData, tá? Da mesma forma que nós vimos na tela anterior, será realizada uma requisição lá para o servidor, só que dessa vez a action que será executada é a tipo movimentação grid action. Tá? Método before insert grid terá a mesma funcionalidade da outra tela, então ele vai instanciar aqui uma tela detalhe, da tipo movimentação detalhe. Tá? O método double click também da mesma forma, ele vai instanciar aqui a tela detalhe, tá? Para que o usuário visualize os detalhes desse tipo de movimentação. E também o método delete records, primeiramente são passados, né, definidos aqui alguns parâmetros e esses parâmetros são passados lá para o servidor, né, realizada uma requisição para o servidor. Aqui no servidor eu tenho a definição do nome dessa action, que é o tipo movimentação grid action, tá? Temos aqui no método execute command a definição de qual comando, né, de qual ação que será executada. No caso aqui nós temos o método load, quando a ação for uma ação de load, onde o sistema vai buscar todos os tipos de movimentação cadastrados no sistema, retornar com esses dados para a aplicação cliente que realizou a requisição. Aqui nesta action nós não temos o insert e nem o update, temos aqui o delete. Tá? Então da mesma forma que nós implementamos lá no tipo de aquisição, nós buscamos aqui o parâmetro informado, né, dos objetos que serão excluídos, dos registros que serão excluídos, e logo depois realizamos essas exclusões lá no banco de dados, tá? E retornamos com o resultado lá para a aplicação cliente, ok? Lembrando que essas actions aqui no servidor, todas elas devem estar cadastradas, né, relacionadas aqui no pacote com.t2ti erp.padrão.servidor, nós temos uma classe chamada T2TI ERP Action Classes. Tá? Nesta classe, nós temos aqui a relação de todas as actions do módulo que nós estamos desenvolvendo aqui, no caso o módulo controle patrimonial. Tá? Então nós temos aqui todas as actions desse módulo. Tá? Então, essas actions, para que elas funcionem corretamente, elas devem ser relacionadas aqui nessa classe. Tá? Então, para cada action, deve ter aqui um objeto action,
para que a mesma seja executada. Ok? Bom, então aqui esse foi o código-fonte da tela tipo movimentação grid. Agora nós temos aqui a tela tipo movimentação detalhe, tá? Então aqui no pacote do lado do cliente, que é o patrimônio cliente, nós temos aqui a classe tipo movimentação detalhe, tá? Então da mesma forma que lá na tipo aquisição, nós temos aqui um form. Esse form está vinculado ao VO Patrim, tipo movimentação VO, tá? E seus respectivos atributos. Temos 3 botões vinculados a este form, que é um botão de Edit, um botão de Reload e um botão de Save, tá? Da mesma forma que nós temos um construtor que recebe como parâmetro o controller deste form, que no caso é o controller tipo movimentação detalhe controller, ok? Temos também o método getForm1, que vai retornar o form1. Aqui no controller, nós temos aqui a verificação dos parâmetros passados, no caso aqui da string pk passada, tá? Para verificar se será aberta a tela de detalhe somente leitura ou será aberta para inserção de um novo registro, né? De um novo tipo de movimentação. Okay? Temos aqui a definição do nome da action lá no servidor, que é o tipo movimentação detalhe action, tá? Então aqui no pacote patrimônio do servidor, eu tenho aqui a classe tipo movimentação detalhe action, tá? Então nós temos aqui a definição do nome dessa action, temos no método execute command a definição da ação a ser executada e suas respectivas implementações, tá? No método loadData, da mesma forma que nós vimos anteriormente, passamos como parâmetro o nome da ação do servidor, a ação a ser executada e o ID, né, do tipo de movimentação. Ok? No método insertRecord, da mesma forma, nós temos aqui o mesmo to-do que nós vimos lá na tela tipo aquisição, tá? Ou seja, nós precisamos definir qual empresa está vinculada aqui o tipo de movimentação. Aqui nós também temos o ID da empresa, tá? Nessa tabela tipo movimentação. Então aqui nós temos o mesmo to-do, tá? Então resolvendo o to-do lá do tipo de aquisição, também será resolvido aqui do tipo de movimentação. Então novamente nós definimos aqui a empresa do tipo de movimentação de forma estática e realizamos a requisição lá para o servidor para cadastrar um novo tipo de movimentação, tá? Novamente nós temos aqui o método afterInsertData, ou seja, antes de inserir os dados, nós iremos aqui, aliás, antes não, né? Aqui é depois de inserir os dados, tá? Nós iremos aqui recarregar os dados da tela tipo movimentação grid e emitir uma mensagem para o usuário, dados salvos com sucesso, tá? No método updateRecords, nós realizamos a requisição para o servidor, passamos como parâmetro que é uma ação de update, tá? E no método afterEditData, né, depois de atualizar os dados, novamente atualizamos os dados lá da tela de grid, da tela tipo movimentação grid, e emitimos a mensagem dados alterados com sucesso, tá? Aqui no servidor, a implementação é idêntica que nós vimos na outra tela. Então, no método load, vai buscar os dados do tipo de movimentação e retornar com esses dados para a aplicação cliente. No método insert, busca-se o objeto que será inserido no banco de dados, realiza a inserção desse registro no banco de dados e retorna com o resultado para a aplicação cliente. No método update, busca o objeto que será alterado, realiza sua devida alteração lá no banco de dados e retorna com o resultado para a aplicação cliente. O método delete, ele não tem aqui nesta action, a exclusão de um tipo de movimentação é realizada lá na action da grid, tá? Da tela de movimentação grid, ok? Bom, então o código que nós vimos ele é praticamente igual ao que nós vimos lá da tela aquisição, ok? Então dessa forma nós visualizamos aí todo o código fonte da tela tipo
movimentação.